Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao 21º episódio do podcast Mundo Animal aqui no Diário de Suzano. Hoje nós estamos recebendo a veterinária Denise Murakawa, lá do Hospital Veterinário Mundo Animal. Hoje nós vamos falar sobre hipertensão, lembrando que os outros episódios estão disponíveis lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br. Esse episódio também estará disponível no Instagram, no Facebook e no Spotify, também no YouTube se você preferir. Então eu recomendo que vocês assistam este e os demais episódios disponíveis nas plataformas mencionadas e, claro, compartilhe e fortaleça aí o nosso trabalho. Denise, é a segunda vez que você participa, né, do podcast? É, segunda vez. Segunda vez. Queria que você, para quem está chegando agora, você se apresentasse aí primeiro. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise, eu sou médica veterinária, especializada em cardiologia veterinária. Então, eu me formei em 2009 e desde 2013 eu trabalho com cardiologia. Então, atendo os pacientes cardiopatas e agora estou terminando também uma especialização em pneumologia veterinária. Então, em breve atenderei não só os pacientes cardiopatas, mas também os pacientes com doenças respiratórias. Inclusive, gente, ela esteve aqui, né, como já mencionado, tem um episódio lá sobre cardiologia, né? Isso, lá a gente falou... fala sobre todas as doenças, né? Isso, a gente fez um geral, né, sobre cardio, tem vários pontos legais lá. Então, recomendo lá que você assista. E como é que tem sido a rotina no hospital ultimamente, Denise? A rotina para mim dentro do hospital é intensa, né? Então eu atendo os pacientes não só do hospital, mas os pacientes que são encaminhados por colegas da região, né? Então eu tenho um horário fixo de atendimento no hospital, realizo não só as consultas, mas também os exames relacionados com a parte cardiológica. Então, ecocardiograma, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, Holter 24 horas. Então, a rotina é intensa. Bastante intensa. E como é que tem sido? Os problemas cardíacos, ele tem aumentado nos animais de estimação? Você tem percebido isso? Na verdade, acho que não tem aumentado, mas talvez a gente tenha aumentado o diagnóstico dessas doenças. Então, esses pacientes, eles vivem mais, né? Hoje, a gente vê pacientes bem velhinhos, às vezes 16, 17 anos. Então, como eles vivem mais, algumas doenças que tendem a aparecer quando esses animais ficam mais velhos, tem maior diagnóstico, né? Então, acho que não tem aumentado, talvez, o número dessas doenças, mas o diagnóstico, a possibilidade de tratamento desses pacientes, porque eles vivem mais, né? Certo. E a hipertensão tá nessa lista aí, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é essa hipertensão arterial nos animais, pra gente dar aí uma palhinha do que vamos ver nos próximos blocos. Tá, então vamos lá. A hipertensão arterial sistêmica, ela é considerada o aumento persistente da pressão arterial sistólica. Então, não é uma única aferição, né? Precisa ser de forma persistente. O animal está na clínica com a pressão alta, mas o animal está em casa com a pressão alta, mesmo num ambiente tranquilo, né? E aí, esse aumento persistente da pressão arterial que a gente chama de hipertensão. Tá certo, então tá aí uma palhinha do que vamos ver daqui pra frente nos próximos blocos do 21º episódio do podcast Mundo Animal. Fique com a gente, voltamos já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o segundo bloco do 21º episódio do podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos recebendo a veterinária Denise Murakawa. Ela vai falar sobre hipertensão e eu vou começar perguntando sobre a importância do diagnóstico da doença, Denise. Tá. Bom, a hipertensão arterial sistêmica, assim como para nós humanos, né, é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes, ela não manifesta sinais clínicos, a não ser nos casos graves. Então, qual é o problema do diagnóstico tardio? A manutenção dessa hipertensão arterial sistêmica, né, elevada, pode causar lesões em órgãos-alvo. E aí o paciente ele pode ter alteração ocular, né, alteração neurológica, alteração renal. Então, por isso é importante o diagnóstico precoce da doença, tá?
E ela tem diferentes apresentações, né? Tem. Quais são essas? Na verdade, assim, a hipertensão no cão e no gato, ela é diferente da hipertensão em nós humanos. Então, para a gente, é muito comum que a gente tenha a hipertensão primária, o que a gente chama de hipertensão essencial. Então, ou seja, ela não está associada a nenhuma outra doença, tá? No cão, a hipertensão essencial, ela é rara no cão e no gato. Ela pode acontecer, mas a ocorrência dela é muito baixa. Normalmente, a doença aparece de forma secundária. Secundária é uma doença de base que leva à hipertensão. Então, as principais doenças que a gente tem aí que podem causar hipertensão são as doenças hormonais, né? O hiperadrenocorticismo, o hipertiroidismo no gato, a diabetes, a doença renal, né? Então, essas doenças cursam com hipertensão arterial, tá? E a gente tem aquela hipertensão que a gente chama de situacional, que é aquela situação que acontece com a gente também, quando a gente vai no médico e tá nervoso, e aí o médico vai aferir a nossa pressão e dá alta, né? A nossa pressão pode ser que ela esteja alta, né? Mas pode ser que seja momentânea, né? Naquela situação de estresse. Então, aferiu a pressão, deu alta, mas quando você começa a conversar, bebe uma aguinha, relaxa, sua pressão tende a voltar aos valores de normalidade, que a gente chama de síndrome do jaleco branco. Isso também acontece de forma muito comum com os cães e gatos, né? Então, eles estão num ambiente, às vezes na clínica, num ambiente barulhento, num ambiente em que tem outros animais. Então, eles estão numa situação desconfortável. Aí entra o médico de jaleco, vai aferir a pressão. Então, eles não estão habituados àquele procedimento. É comum que a pressão esteja alta. E isso não quer dizer que o paciente é hipertenso. Ele está hipertenso, né? Então, a característica para a gente considerar o paciente hipertenso é a manutenção dessa pressão arterial elevada de forma persistente, tá? Correto. Então, assim, dos tipos que você me falou, de forma resumida, é a idiopática, né, que seria a nossa essencial, que é rara, a secundária, que é 80% aí das causas de hipertensão, e a situacional, que é fisiológica, é uma situação de estresse. E como é feito esse diagnóstico, né? E também uma pergunta importante, quais são os indicativos que pode mostrar que o animal que sofre com a doença? Tá. Então, assim, como é uma doença silenciosa, pode ser que esse paciente ainda não tenha manifestações clínicas. O que é mais comum? A maior parte dos casos, como eu falei, são secundárias. Então, é muito comum que esse paciente ele tenha um diagnóstico de uma doença que cursa com hipertensão. Então, por exemplo, um paciente que tem hiperadrenocorticismo, que a gente sabe que pode causar hipertensão. E aí, o clínico, quando ele atende esse paciente, ele pode investigar a possibilidade da doença. Então, acaba que muitas vezes a hipertensão é um achado, né? Uhum. A não ser nos casos graves, onde esse paciente já chega até a gente com lesão em órgão-alvo. Então, ele permaneceu algum tempo com a pressão alta, ou teve um pico de hipertensão, né? E fez uma lesão, por exemplo, oftálmica. Chega na clínica com cegueira súbita, com descolamento de retina, com alterações neurológicas, né? Então, alterações que levam o clínico a pensar na possibilidade de hipertensão. É menos comum sangramento nasal, mas pode acontecer também, se a pressão estiver muito elevada, né? Também pode acontecer. Uhum. E a questão da aferição, quando é considerado que o animal é hipertenso, né? Tem uma medida, como é que é esse negócio? Tem uma medida. Lembrando que a gente não vai considerar o paciente hipertenso com uma única aferição, né? Se a gente considera que a maior parte dos casos ela vem de forma secundária, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, eu aferi a pressão e a pressão está elevada, né? A não ser que esteja um valor muito elevado. Eu vou procurar por uma lesão em órgão-alvo. Tem alguma lesão em órgão-alvo que justifica, né? Então, esse paciente tem alteração renal, tem alteração oftálmica, tem alteração neurológica, tem alguma doença de base. Então, encontrar uma pressão elevada vai abrir a nossa mente para procurar o que está causando esse aumento da pressão arterial, tá? Mas o que a gente considera normal são valores abaixo de 140.
Então, para a gente seria 120, mais ou menos a sistólica, né? Que é aquele 12 que o pessoal fala. Para o cão é o 14, é o 140. O ideal é que esteja abaixo disso. Certo. E o aumento da pressão pode causar problemas em outros órgãos, né? Isso, pode causar. E esse é o principal problema da hipertensão, né? Então, essa manutenção da pressão elevada, ela pode causar inúmeros danos e, em algumas condições, lesões irreversíveis, né? Então, por exemplo, um paciente que perde a visão, né, por uma crise hipertensiva, ou um paciente que tem uma alteração neurológica importante, ou um paciente que já tem uma doença renal, que tem um agravante com a hipertensão arterial. Então, a gente sempre procura por essas lesões e procura por uma doença de base que está causando essa elevação da pressão arterial. E ela se manifesta diferente em cães e gatos? Na verdade, assim, as lesões em órgãos-alvo são semelhantes, né? Mas a manifestação, quando o paciente ainda não tem essa lesão, muitas vezes ele não tem manifestação clínica, né? E na gente também não, né? Porque a gente espera que a gente tenha algum sintoma, mas a hipertensão arterial, ela é silenciosa, né? Então, por isso que existe um risco, por exemplo, muito alto de AVC, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um AVC e aí descobre que é hipertensa. Ela nem sabia que ela era hipertensa, né? E no cão, no gato, nos animais, ainda é pior, porque ele não fala pra gente o que ele está sentindo, né? Então, às vezes, o animal já tem uma lesão em órgão-alvo. Por exemplo, ele já tem uma alteração oftálmica, mas é de um lado só do olho. E ele tá compensando a visão com o outro olho. Ele não vai falar pra gente que ele tá com dificuldade de visão em um dos olhos. A gente vai ter que investigar isso, né? Talvez a gente descubra de forma tardia, ou a gente acabe subdiagnosticando esses pacientes. Não faço o diagnóstico de todos, né? E nós mesmos podemos fazer essa medição? Não dá para fazer em casa. Não é igual a nossa, tá? Então, a nossa, existe um aparelhinho que a gente compra na farmácia, ele já vem com manguito, a gente adapta esse manguito lá no nosso braço e consegue aferir. No cão, no gato também, existem técnicas diferentes. Então, às vezes, o aparelho é até semelhante, mas os manguitos são diferentes. Porque a gente atende o pincher, o dog alemão, o gatinho. Então, são animais de portes diferentes. Então, para cada animalzinho, para cada porte de animal, a gente usa um manguito diferente. A escolha errada do manguito vai levar a um valor errado de pressão arterial. Então, existe uma técnica para a gente aferir a pressão e essa técnica deve ser feita por uma pessoa treinada. Então, não é muito simples, não. A gente tem algumas formas de aferir a pressão, né? O que a gente normalmente usa é através do Doppler. Então, a gente usa um equipamento que amplifica o som. A gente coloca esse equipamento na patinha do animalzinho e a gente consegue ouvir o som ali, né? Aquele tum-tum, tum-tum, na patinha do cachorro. A gente coloca o manguito no bracinho, aperta, e aí quando a gente aperta, para de fazer o som. E aí a gente vai soltando, e semelhante com o que acontece na nossa aferição. Mas é um pouquinho diferente porque a gente a gente tem o auxílio do Doppler para aferir a pressão e tem algumas técnicas, né? Então, mesmo na clínica, por exemplo, né? Quando a gente vai aferir a pressão, esse paciente, ele precisa estar ambientado. Então, ele não vai chegar, a gente já vai enfiar ele na sala e medir a pressão. Ele vai entrar na sala, a gente vai começar a conversar, ele vai começar a sentir o cheiro das coisas, ele vai se ambientar ali naquela situação, aquele nível de estresse vai começar a cair. E aí, a gente vai escolher o manguito adequado de acordo com o tamanho do bracinho do paciente. E a gente faz várias aferições. Então, a gente faz pelo menos 5 para tirar uma média. A gente desconsidera a primeira. Então, assim, existe uma técnica. E se essa técnica não for bem executada, a gente vai ter um valor errado de pressão. Entendi. E quais os riscos, né, que tanto o cão quanto o gato correm com a hipertensão? O risco, assim, do aumento da pressão de forma persistente é justamente a gente ter aquela lesão nos órgãos-alvo de forma irreversível. Então, existem 2 situações, né? Aquele paciente que já tem a hipertensão de forma crônica e aquele paciente da emergência hipertensiva,
né? Então, o animal teve um pico de pressão muito alta, chegou no hospital passando mal, né? A nossa conduta é diferente de um paciente que tem, por exemplo, um hiperadrene, foi desenvolvendo um aumento da pressão gradual, de forma mais crônica, né? A nossa abordagem terapêutica é diferente nas duas situações. E qual situação que o tutor deve se atentar? Né? Tá lá em casa, não sabe, como você disse, é uma doença silenciosa, os animais não podem falar. Então, qual a situação que o dono precisa se atentar para que pode ser hipertensão arterial? Hipertensão. Para o tutor, é muito mais complicado ele ter esse feeling de que o paciente pode estar hipertenso. E ele nem tem obrigação disso, né? Por isso é importante do check-up no veterinário, de levar ao veterinário sempre que se perceba alguma alteração, né? Quem vai fazer essa conexão de que pode ser hipertensão, que não é hipertensão, é o médico veterinário, né? Então, normalmente, esse paciente chega até o clínico geral acaba fazendo o diagnóstico e manda por cardio para fazer o tratamento, né? Mas fica difícil para o tutor perceber que o paciente é hipertenso, a não ser que fique aferindo a pressão, né? Então, o que é importante? O meu cachorro teve uma cegueira súbita, preciso levar imediatamente ao hospital, né? Eu tenho um cachorro que é diabético, provavelmente esse paciente já faz um controle com endócrino, é importante também que faça a aferição da pressão arterial. Eu tenho um paciente que tem doença renal crônica, é importante que faça o controle. Eu sei que meu paciente tem hipertireoidismo, que tem hiperadrenocorticismo, é importante que faça esse controle. Não quer dizer que o paciente que tem, por exemplo, doença renal, ele será hipertenso, mas todo doente renal, ele deve fazer o controle da pressão arterial, tá? Tá certo. Denise, nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, o último bloco desse episódio do podcast Mundo Animal, o 21º. Se você está gostando, deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos, fortaleça aí o nosso trabalho. Voltamos já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o último bloco do 21º episódio do podcast Mundo Animal, hoje com a veterinária Denise Murakawa, o tema hipertensão. E agora vamos falar sobre o diagnóstico, né? O que o tutor precisa fazer assim que recebe o diagnóstico da hipertensão. Então, assim que o tutor recebe esse diagnóstico, quanto antes, ele precisa de tratamento, né? O paciente precisa receber o tratamento. Então, é importante que ele faça o acompanhamento com o veterinário, que vai estabelecer qual é o melhor tratamento para aquele paciente, né? Então, o tratamento é individualizado. A gente vai iniciar a terapia, normalmente com medicamentos por via oral, a não ser nos casos de emergência, que o paciente precisa ficar internado para diminuir um pouco a pressão, até que ele vá para casa, né? Mas ele usa os remedinhos por via oral e aí vai fazendo esse controle. E aí depende, né? Cada caso é um caso. Então, a gente vai marcando esses retornos. Alguns pacientes, por exemplo, eu peço retorno depois de 7 dias, dependendo da gravidade. A gente faz uma reavaliação. A partir do momento que a gente tem a redução da pressão arterial para níveis mais aceitáveis, então, ali próximo dos 140, 160, aí a gente consegue espaçar mais esses intervalos. Então, tem pacientes que a gente faz o controle a cada 3, 4 meses e ele segue tomando as medicações em casa. O importante é procurar as outras doenças, né? Se existem outras comorbidades e que elas sejam tratadas também. A hipertensão, ela tem cura? Ela tem controle. Ela tem controle. Para algumas doenças hormonais, quando ela fica muito estável, né, controladas com medicação também, às vezes a gente consegue reduzir os medicamentos da hipertensão. Mas precisa ser avaliado muito individualmente isso, né, com muito critério, né? E como é esse tratamento? O tratamento é com o medicamento mesmo, né? O que a gente precisa se atentar no controle, por exemplo, é nessa questão de hipertensão situacional. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eu faço o controle da hipertensão arterial,
Esse paciente vem para mim, a gente faz aferição às vezes na clínica e a pressão tá alta. Você fala, nossa, mas o paciente está tão bem, né? Respondeu tão bem à terapia e a pressão tá alta. Então, eu tenho alguns pacientes que muitas vezes eu tenho que ir na casa da pessoa e aferir a pressão lá. E na casa do tutor, a pressão fica normal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Porque, às vezes, toda vez que o paciente vai na clínica, por mais que ele já esteja acostumado, é um evento estressante, né? Então, tem alguns pacientes que eu faço controle aferindo a pressão arterial a domicílio. A gente vai na casa da pessoa, afere a pressãozinha lá, para ver se está normal ou não, se precisa fazer algum ajuste de medicação. A gente pede os exames complementares, então é importante que esse paciente faça exames, né? Muitas vezes a gente pede coleta de sangue, exame de urina, ultrassom abdominal, avaliação de fundo de olho. Então, a gente vai em busca das possíveis lesões em órgão-alvo, para que a gente possa tratá-las, né? E o paciente receba o melhor tratamento possível. E existe relação entre a obesidade com a hipertensão? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante, porque é uma correlação que a gente faz dentro da medicina humana, né? Então, na medicina humana tem relação com obesidade, com tabagismo. Na medicina veterinária, a maioria dos trabalhos mostra que não há uma correlação com a obesidade. Mas o que a gente tem que se atentar? Às vezes a obesidade não tem uma relação direta com a hipertensão, mas ela tem uma relação com algumas outras doenças hormonais que podem cursar com hipertensão. Então, não tem uma relação direta, mas a gente tem que investigar se esse paciente não tem alguma outra doença que também causa obesidade, né? Cursa com obesidade e favorece a hipertensão. E qual orientação você deixa, né, tanto para prevenção, né, e quanto também para quem já está no meio de um tratamento, né, tanto o cachorro quanto o gato? Sim. Para quem já tem, né, o seu paciente com diagnóstico, o seu animalzinho com diagnóstico de hipertensão, que faça o controle da doença, que faça o controle com o veterinário, né? Então, precisa de um controle de acordo com a gravidade da doença, o médico vai estabelecer, olha, você vai voltar daqui tanto tempo, a gente vai repetir tais exames para ver se está tudo bem, se precisa fazer algum ajuste de doses, né, da medicação. Na verdade, a gente não tem muito como prevenir. Mas talvez surja um alerta, principalmente para o clínico geral, né? Estou recebendo um paciente que tem doença renal crônica, devo investigar a pressão também, né? A pressão, a mensuração da pressão arterial, ela precisa fazer mais parte do nosso exame clínico. Então, por exemplo, quando a gente vai no hospital humano, uma das primeiras coisas que eles fazem é a aferição da pressão. Então, às vezes, você vai lá porque cortou o dedo, vai costurar o dedo, vai fazer uma sutura no dedo. Você chega lá, a pessoa vai lá e vai aferir essa pressão arterial, né? E isso, dentro da veterinária, ainda não é uma rotina em muitos lugares. Então, talvez seja legal a gente incluir a pressão arterial, né? A aferição da pressão arterial dentro da nossa lista de exames complementares que a gente vai solicitar para aquele paciente, né? A dica que eu dou para os tutores é realizem check-ups. Realizem check-ups nos seus pacientes, nos seus animais, né? Então, levar ao veterinário, avaliar se está tudo bem, né? Se o paciente está bem. O veterinário, ele tem um olhar diferente para o seu animalzinho, né? É importante que o tutor vá junto para ele contar para a gente qual que é a rotina daquele paciente, como que ele está em casa, mas é importante que ele leve ao médico, né? Para examinar, o médico vai solicitar os exames de check-up, que esses pacientes façam check-up cardiológico e, entre eles, a aferição da pressão arterial. Isso que eu ia chegar agora, no check-up, né? Com que frequência deve levá-lo para fazer os exames? Quando o paciente é jovenzinho, né? Filhotinho, ele já... Na verdade, o ideal é que o paciente, se ele está bem, que ele vá pelo menos uma vez por ano no veterinário. E ele deve ir mesmo, porque ele vai fazer vacina, né? Então, pequenininho, ele vai com uma frequência maior, vai receber os primeiros protocolos vacinais. E ali, desde aquele primeiro momento, o veterinário já começa a examinar aquele paciente, conhecer aquele paciente. Quando ele vai ficando mais velho, né? A partir dos 6, 7 anos de idade, é importante que ele comece a fazer alguns exames, né? Como quando a gente vai no médico, a gente começa a ficar mais velho, o médico já começa a aumentar o número de exames, né, que vai solicitar. Então, é importante que esses pacientes, eles comecem a fazer alguns exames, alguns check-ups, tá? A grande parte das doenças cardiovasculares, elas são silenciosas.
Então, o paciente não manifesta sintoma naquele primeiro momento. Ele vai começar a manifestar sintomas quando a doença começa a se cronificar. Tá? É que muitas vezes a hipertensão, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, ela é uma emergência, né? Nesses casos em que a pressão está muito alta, ou que o paciente tem um AVC e aí ele chega muito incoordenado na clínica, ou que tem uma cegueira súbita, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes o paciente ele está aparentemente bem e ele tem uma doença que está causando lesão. E talvez esse paciente só receba o diagnóstico quando essa lesão for importante. Uhum. E os animais idosos, são mais propensos a desenvolverem esse tipo de problema ou não tem? Na verdade, assim, os animais que têm essas doenças primárias são mais predispostos a desenvolver esses problemas. Uhum. Então, normalmente, acomete animais de meia idade, né? Mas tem animais jovens que às vezes desenvolvem doenças hormonais. Então, o ideal é que esses pacientes, eles consultem o veterinário desde jovens, porque aí o médico vai te orientar em relação aos exames que ele deve realizar, de repente as especialidades que ele deve ser indicado, né, para acompanhamento da doença. Uhum. Denise, então gostaria de agradecer, a gente está encerrando aqui o nosso papo de hoje e estamos à disposição aí para futuras novas participações. Tá, joia, eu que agradeço. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que este e os demais episódios do podcast estão disponíveis no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram e no Facebook do jornal e também no canal no YouTube. E você também pode acompanhar no Spotify, se preferir ouvir. Então, nosso próximo encontro está marcado para sexta-feira, às 4 horas. Então, continue com a gente e compartilhe, viu? Se você gostou do episódio, compartilhe aí com seus amigos e fortaleça o nosso trabalho. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo podcast Mundo Animal.